Eu quero usar um texto paralelo no início, e vou terminar no texto que Damares nos passou, que é João capítulo 4, mas eu quero que você abra sua Bíblia primeiro em Atos capítulo 16, é uma noite de adoração, e o texto que vou ler coaduna com o que foi proposto para essa noite de adoração do coral desta abençoada igreja. Atos capítulo de número 16. Glória. Eu quero ler a partir do versículo 16. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, do qual, adivinhando, ela dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Porém, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, esse texto, ele é por demais conhecido dos amantes da Bíblia, os alunos da escola bíblica dominical, da Igreja de Cristo. Aqui, Deus nos faz entender que os apóstolos Paulo e Silas, eles receberam em troca por um bem que havia realizado, algo muito negativo, que lhe trouxeram profundas marcas de açoites, pois segundo o texto que lemos, o fato de Paulo e Silas terem sido usados pela autoridade de Cristo para libertar aquela jovem, envolvida por um espírito de adivinhação, o que mais mexeu com a estrutura daquela cidade, foi que alguém tinha o hábito de lucrar com aquele demônio que usava aquela moça, e eram a elite daquela cidade. E o texto diz que por causa disso, eles recebem a ordem de prisão, mas antes de serem aprisionados, foram açoitados. E a ordem era que eles fossem presos no cárcere inferior, alguém tido com alta periculosidade. E quando eu olho para essa história de um texto muito conhecido, eu entendo que Paulo e Silas tinham a princípio todas as razões e motivos para murmurarem, mas ao invés disso,
eles encontraram no versículo 25 motivos por demais, irmãos, para louvarem e adorarem a majestade santa do Deus de Israel. Baseando-me nessa história, eu entendo que servir a Cristo é um emocionante projeto de vida, pastor Almir, sim. Apesar, pastora Beth, dos inevitáveis momentos de adversidade ao longo da nossa caminhada, nós, como crentes, irmãos, encontramos na Bíblia motivos para adorar a Deus em nossa caminhada. Eu estava por esses dias observando uma questão jornalística, e já estão se falando, já desde alguns meses atrás, desse impasse que está entre a prefeitura e a Liga das Escolas de Samba do Estado do Rio de Janeiro. Quanto vai ser dado, quanto vai ser liberado. E eu estava ouvindo aquela reportagem, percebendo que o carnaval já é no ano que vem, e no ano anterior, quando se termina, já há um preparativo para viver 5 dias debaixo de uma alegria efêmera e passageira, para adorar a Satanás. Mas o crente, irmãos, eu glorifico a Deus nessa noite, que a nossa vida não se restringe a 5 dias de fantasia, mas a nossa vida é dotada permanentemente na nossa trajetória de adoração a um Deus que está sentado no trono. Por quê, pastor? Porque nós temos motivos, e dentre esses motivos são muitos que a Bíblia revela, mas eu quero falar em alguns minutos pelo menos de 3 motivos que nos levam Deus a adorá-lo na beleza da sua santidade, a adorar ao Rei como foi proposto pelos nossos irmãos. Primeiro motivo é que um dia nós fomos curados da lepra do pecado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Lucas capítulo de número 17. No versículo de número 11 vai dizer assim: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a sua voz, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Ele vendo, disse-lhes: Ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, exaltando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus dizendo: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Verso 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Nós éramos o retrato deste leproso samaritano, que nos traz profundas lições, irmãos, à nossa vida. Primeira lição: este samaritano, ele tipifica a nossa vida, porque ele não fazia parte das bênçãos dos judeus. Existia uma restrição, e além deles não se comunicarem, o texto diz que este samaritano, pastor Alexandre, era leproso. Repita comigo, irmãos: leproso. A segunda lição é que este samaritano, ele foi curado da lepra. E quando você olha dentro da visão neotestamentária, nós também fomos curados da lepra, que tipifica o pecado. A lepra era a pior enfermidade da época. Ela causava separação, desprezo diante dos judeus, segundo a lei.
Os leprosos não tinham acesso ao arraial, e principalmente ao templo de adoração. Mas hoje é diferente. Nós fomos curados. Jesus quebrou a barreira, e nada e nem ninguém pode nos impedir o acesso para adorar a majestade santa de Deus. Aleluia. Ninguém pode nos impedir, pastor, não. Ainda que alguém goste ou deixe de gostar de você, você tem acesso ao trono da graça de Deus para adorar ao Senhor. Esta expressão nos faz entender profundamente do valor que existiu quando Cristo sobe assunto ao Calvário, morre, e quando Ele entrega o seu Espírito. O texto diz de João que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e nós passamos a ter acesso à sala do trono, ao momento de intimidade e de adoração. O segundo motivo que nos faz adorar a Deus é entendermos, irmãos, que nós estamos livres. Nós não tínhamos, pastor, o privilégio de ser adorador, não, de entrar no Santo dos Santos e sentir a glória de Deus, não. Este privilégio era restrito somente ao sumo sacerdote, que durante uma vez no ano, ele entrava por trás do véu e sentia a Shekinah de Deus. Nós não tínhamos acesso, porque primeiro, a Bíblia vai nos fazer entender que nós estávamos destituídos da glória. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, nós éramos escravos do pecado. João 8:34 vai dizer que aquele que comete pecado, Jesus dizendo, é escravo do pecado. Nós não tínhamos liberdade para adorar a Deus, mas Cristo nos libertou pelo poder da sua verdade. Por isso ele vai dizer em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, verso 36, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode levantar uma das mãos ou as duas para o céu? Pode abaixar sua mão. Irmão, você já percebeu que a primeira coisa que o Senhor fazia quando Ele conseguia resgatar o escravo, Ele jogava no tronco, amarrava e jogava as mãos para trás? Você já parou para pensar? A primeira coisa que um policial faz quando taca a mão em um bandido, joga a mão para trás e algema. Isso é símbolo de escravidão. Mas nós não temos mais algema nas mãos, nós temos as mãos livres para adorar. Salmo 134, levantai as mãos do santuário e adorar ao Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite, porque o Senhor está aqui. Oh, Espírito de Deus, irmãos, nós temos muitos motivos para adorar ao Senhor. Eu estava um dia num congresso, e o pastor estava dizendo que foi pregar numa cidade de Sobradinho, Santa Catarina. Era um ginásio, um congresso muito grande de jovens, pastor Abete. E de repente, enquanto ele pregava, uma moça no meio da multidão, o tempo todo com as mãos levantadas. E ele percebeu que um dos obreiros ficou constrangido, tentando se aproximar para pedir à moça para parar de ficar com as mãos se movimentando. Ele continuou pregando. Jesus salvou almas, batizou com o Espírito Santo, e a moça o tempo todo. Quando terminou o congresso, ele vai saindo com o pastor presidente do ginásio, e o pastor presidente virou para ele e disse assim: pastor, eu só quero lhe pedir perdão. Ele disse: por quê? Por causa daquela moça, eu percebi que quase ela lhe atrapalhou. Ele disse: não, mas aquela moça,
ela é de nosso ministério, da nossa igreja, e ela fez um pacto com Deus, que em todo o tempo que ela estivesse no culto, ela estaria adorando ao Senhor, porque ela era a pior prostituta desta cidade, e Jesus resgatou a sua vida. E ela disse que enquanto ela tivesse fôlego e mãos para levantar, ninguém, nada impediria ela levantar as mãos para o céu e adorar ao Senhor. Portanto, crente, levante a sua mão, você está livre. Você está livre. Você está livre para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Almir, qual é o outro motivo que nos leva a adorar a Deus? Está no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Abra sua Bíblia lá, deixe lá. No Evangelho de João, capítulo 4, nós encontramos o terceiro e último motivo para adorarmos ao Senhor é compreendermos e sabermos que em Cristo toda rivalidade cai por terra. E que nós passamos a sermos um em Cristo, no ato da adoração. O texto que foi escolhido para esta festa do 8º aniversário do coral aqui na freguesia, está inserido no capítulo 4, e ele nos revela, irmãos, um lindo encontro de Jesus e uma mulher samaritana, que estava, creio eu, pastor Alexandre, agendada por Cristo, pois o versículo 4 do capítulo 4 vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Escute mais um pouquinho, já estou terminando. Pastor Almir, por que o versículo 4 vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria? Não era uma questão geográfica, pastor Paulo, não. Mas era um propósito divino, que marcaria a vida desta mulher samaritana e de todos os samaritanos, que seriam inflamados pela presença de Cristo, como revela o versículo 39 ao 42. Mas o propósito foi quebrar a barreira da rivalidade, e foi para isso que Jesus entrou em Samaria, porque segundo o contexto histórico, irmãos, 2 motivos levaram os judeus a não se comunicarem mais com os samaritanos e se tornarem rivais. Primeiro, a história vai dizer que a Síria levou o reino do norte para o cativeiro. Eles foram impregnados por uma cultura pagã, e quando eles voltaram do cativeiro, os judeus passaram a rejeitá-lo. Os judeus do reino do sul, que tinha como capital Jerusalém. E o que eles fazem para fomentarem esta rivalidade? Eles constroem um templo sobre um monte chamado Gerizim, para adorar, porque eles não eram bem-vindos na cidade e no templo de Jerusalém. Quando eu olho para essa história, irmãos, para o contexto dos dias em que estamos vivendo, não é muito diferente, não. Nós somos um povo, mas infelizmente, de vez em quando, as diferenças pessoais
elas nos impedem de adorar a Deus, de adorarmos ao Rei juntos e unidos. Assim como os samaritanos e judeus. Mas aprove Deus, pastora Beth, marcar um dia e uma hora para Jesus entrar dentro da nossa Samaria. Aleluia, pois disse um pregador há uns anos atrás, numa vigília, que todo crente tem um quarto desarrumado que precisa ser arrumado, que só Jesus pode arrumar, e que se encaixa muito bem nessa história, pois pode ser a nossa Samaria, mas Jesus chegou, e não é amanhã, é hoje. É hoje. É hoje, irmãos. Pois para Jesus não tem judeu, não tem samaritano e muito menos gentil. E tem outra coisa. Jesus está dizendo à samaritana assim: o ato da adoração não será mais restrito a Gerizim e a Jerusalém, viu, moça? Mas o Pai procurará em toda a terra verdadeiros adoradores. Levante a sua mão para o céu. Ei, a guerra foi terminada. A barreira da rivalidade caiu por terra. Não é mais em Jerusalém, Gerizim, mas é aqui na freguesia, é lá no Japão, é na América do Norte, é na Europa. Deus ainda encontra verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem adoradores aqui, irmãos? Tem adoradores aqui? Eu quero saber se tem adoradores aqui. Deixa eu ver se tem crente que sabe adorar ao Senhor aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar ao Senhor. Toca aí, toca, Tadeu, esse teclado. Toca esse teclado.